Já alguma vez recebeu uma proposta para aparecer numa publicação, numa revista ou num jornal, por exemplo, pagando para isso? Mas sabia que nem todas as oportunidades são iguais? É isso mesmo. Então é importante nós percebermos a diferença entre, por exemplo, aparecer num meio de comunicação de renome ou ser publicado numa revista ou numa publicação de encarte. Então, o que é isto de uma publicação de encarte? Quais são essas diferenças? É isto que vamos perceber neste episódio do É a Comunicar que nos entendemos. Vamos perceber que dados devemos recolher e como tomar decisões estratégicas com consciência. Olá, viva! Seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Vamos então falar sobre como decidir estrategicamente onde aparecer, seja como empresário, como especialista ou mesmo um empreendedor, considerando aqui a credibilidade, a notoriedade e o retorno do investimento. Vamos aprender a diferenciar oportunidades, a analisar e garantir que a visibilidade que pretendemos realmente vale a pena. E então este tema de como gerirmos estas propostas que nos aparecem de pagarmos para aparecerem em algumas publicações, que decisões devemos tomar? Várias vezes me colocam essa questão, seja com clientes ou mesmo ouvintes do podcast que já me desafiaram aqui a abordar este tema e a descomplicá-lo ou perceber que análise é que devemos fazer ponderadamente para decidir então se devemos ou não investir e em que situações ou contra. Vamos então começar aqui por perceber algo muito importante. Idealmente nós devemos aparecer de uma forma natural nas notícias e na comunicação social, ou seja, devemos aparecer por motivos reais de notícia. Porquê? Porque isso aumenta a credibilidade. Há aqui também um outro aspecto importante que tem que ver com o facto de o mercado reconhecer aqui a diferença entre quem paga para aparecer e quem é notícia de facto. E sim, isto é realmente notório. É muito fácil perceber quem está a pagar para aparecer e quem está a aparecer de uma forma natural ou aqui por via das relações públicas e da assessoria de imprensa. Também temos aqui um outro ponto importante que tem que ver com o facto de que as publicações pagas, sem contexto, podem gerar percepção de autopromoção. Dito isto, e apenas para termos estas bases de entendimento, vou ainda esclarecer que se é correto que nós devemos, se possível, aparecer nas notícias de uma forma natural e porque há realmente critérios de noticiabilidade que nos permitem aparecer de uma forma natural e orgânica, e isso é uma estratégia, está correto, também não há mal nenhum em pagar para aparecer, mas temos é que saber, perceber quando, como e onde é que o devemos fazer. E então é aqui muito este o objetivo do podcast, ok? Portanto, desmistificar que não tem mal pagar para aparecer, mas temos que perceber aqui e distinguir desde logo duas coisas muito importantes e que marcam aqui toda a diferença. Partindo aqui do princípio que temos um contexto em que efetivamente temos de pagar para aparecer. Há dois tipos de publicações pagas e que nós temos que distingui-las bem para tomar decisões corretas. Então, há conteúdos pagos ou publi-reportagens em meios de renome, ou seja, são conteúdos pagos diretamente aos jornais ou revistas reconhecidas, com credibilidade real, nomes de comunicação social que todos nós conhecemos, e depois existem também as revistas encartadas externas. O que é isto? São publicações independentes inseridas dentro dos jornais ou das revistas de renome, ou seja, aparecem lá dentro, mas não pertencem a esse grupo editorial principal, ok? Portanto, e aqui a notoriedade pode ser apenas aparente, ou seja, muitas vezes neste tipo de publicações que surgem dentro das publicações de renome, o público do jornal pode nem as ler ou pode não reconhecer esse encarte. Estão-me a fazer entender? Portanto, e é esta distinção que é muito importante nós, de facto, percebermos se estamos a pagar para aparecer num órgão de comunicação social que é reconhecido ou que representa o nosso setor e que está a fazer conteúdos editoriais, portanto, com contrapartidas financeiras
do modo claro, aparece lá devido à indicação, portanto não estamos a aparecer num contexto e num sítio que efetivamente nos vai dar uma determinada credibilidade. E outra coisa é quando decidimos aparecer noutro tipo de publicações que existem dentro dessas publicações, mas que não nos pertencem e, portanto, não têm aquela notoriedade e, eventualmente, aquela reputação, ou não nos vai conferir aquela reputação que muitas vezes nós podemos entender que vai acontecer, ok? Portanto, qual é aqui a mentalidade ou a linha orientadora que devemos adotar? Portanto, devemos ter aqui uma estratégia adaptada ao tipo de empresário. Ou seja, vamos pensar da seguinte forma: eventualmente os micronegócios ou áreas com menor visibilidade ou mais setoriais podem usar estes encartes pagos como entrada inicial, ou seja, uma forma inicial de se darem a conhecer, de explicarem até a sua empresa e o seu negócio ou a sua visão, mas sempre com muito cuidado estratégico. Mais uma vez, falamos aqui de micronegócios e de escalas um pouco mais pequenas ou setoriais. E depois, há aqui um outro lado paralelo que é empresários já conhecidos ou pessoas já com algum tipo de reputação devem avaliar o risco de diluir a sua reputação se ali aparecerem. Ou seja, se é uma pessoa que já aparece noutros órgãos de comunicação social, nos tais que têm uma reputação um bocadinho distinta, tem que perceber que eventualmente aparecer nestes outros encartados pode efetivamente diluir ou quase anular no fundo a reputação que conseguiram construir ao aparecerem nos outros meios. E portanto aqui qual é a linha orientadora e qual é a bússola? Toda esta decisão deve ser planeada e deve ser consciente. Eu tenho que pensar e perceber que tipo de negócio eu tenho, que tipo de empreendedor ou de especialista eu sou, onde é que eu já apareci ou não apareci, e em função disso tomar aqui essas decisões. Podemos, por exemplo, começar por até aparecer nestes encartes que são pagos, e nestes meios que são um pouco menos conhecidos do público, mas pode ser aqui uma forma de começarmos a nossa aparição pública, digamos assim, a explicação aqui no palco mediático, e depois evoluir para os restantes, se for o oposto. Aí já é um pouco mais delicado, não é? Que é quando realmente já que estamos a dar o salto para um meio que seja mais com um nível de reputação maior e querermos aparecer aqui nestes outros. Portanto, há aqui uma checklist, eu diria, uma checklist estratégica de dados que precisamos de pedir e de analisar na hora de tomar decisões. Portanto, para decidir se vale ou não a pena aparecer, peça os seguintes dados, deixo aqui alguns conselhos. Primeiro, dados sobre a publicação. O nome histórico da publicação, se pertence a um grupo editorial ou é independente, isso que seja muito claro, porque por vezes a informação comercial que chega não é muito clara e, portanto, nós devemos esclarecer isso muito bem esclarecido, passa o pleonasmo. Perguntar também a tiragem e os leitores reais, portanto, a circulação impressa em papel e também online. Qual é o público-alvo desta publicação? Que idade tem? Que profissão tem? Quais são os interesses e a sua localização? E também o alcance junto de um público específico. Percebemos se nós, ao representarmos uma área determinada, seja num setor, seja numa geografia, portanto, temos aqui por perceber se vamos ou não chegar ao público que realmente nos interessa passar aqui uma determinada mensagem. Outro aspecto muito importante perceber é a visibilidade que vamos receber. Portanto, que tipo de conteúdo é que vamos querer? Vamos querer uma publi-reportagem? Vamos querer um artigo editorial? Vamos querer um encarte? Também qual é o tamanho e o destaque na publicação? Que queremos uma página, queremos 2 páginas, queremos meia página, enfim, queremos aqui uma edição especial de várias páginas. Outra questão também é há ou não aqui uma presença multiplataforma? Há uma edição impressa, online, redes sociais e newsletters ou não? Portanto, percebermos aqui quais são as possibilidades de difusão da informação que este meio nos está a dar e também qual é a duração da visibilidade que queremos ter. Portanto, quantas edições ou quanto tempo online aquele conteúdo ou aqueles conteúdos vão estar e com que periodicidade. Uma questão também importante a analisar tem que ver sobre o custo e o retorno, ou seja,
perguntar bem qual é o preço total e as condições de pagamento, e aqui também um pequeno alerta, porque por vezes não é claro que se trata de conteúdos que são pagos, nem as condições das mesmas, e portanto é muito importante nós de perguntarmos e que isso fique definido, porque já aconteceram situações, por exemplo, em que é solicitada a entrevista e é enviada as respostas, e depois o artigo é publicado e aparecem as faturas no final, sem as partes envolvidas terem percebido muito bem sequer, portanto, que aquilo estava a acontecer. E, portanto, nós temos muito bem, volto a dizer, que distinguir o que são aqui conteúdos editoriais do que são conteúdos publicitários. Está bem? Que isso fique muito, muito claro mesmo. Outras questões também importantes têm que ver com os benefícios adicionais, que já falamos atrás, se vão ou não existir menções, por exemplo, em redes sociais, em links e em banners, e também, muito importante, a comparação com alternativas, ou seja, nós percebermos aqui que outras publicações, que outro tipo de marketing digital poderá estar envolvido, parcerias, outro tipo de imprensa também, ou seja, nós, antes de tomarmos aqui uma decisão de investimento publicitário, percebemos que outras alternativas eventualmente podemos ter, que correspondam ou não mais aqui aos nossos objetivos e ao nosso target, e até a preços que possam ser mais interessantes ou com contrapartidas que sejam realmente mais atrativas. Importante ainda, percebemos a questão da credibilidade, e este aqui é sempre o meu ponto principal, que é editorial versus publicidade. Será transparente que é conteúdo pago? E aqui a minha recomendação é sempre esta: quando é conteúdo pago, tem mesmo que ficar claro que é conteúdo pago. Outra questão também aqui importante tem a ver com a reputação junto do mercado, ou seja, o público reconhece ou confunde um jornal editorial, que é aquilo que eu falava atrás. Estas revistas que surgem encartadas, muitas vezes a comunicação de que mandam para as pessoas é dizer que pertencem ao jornal X ou que vão sair com o jornal X, e muitas vezes não fica claro esta separação dos conteúdos editoriais. E efetivamente, volto a dizer, isto é muito importante porque nós, o público em geral sabe o nome dos órgãos de comunicação social e das suas revistas, e portanto lê essas publicações enfim, por aquilo que elas oferecem do ponto de vista editorial e noticioso, e as outras revistas muitas vezes não são, ou podem não ser quase percepcionado ou percebido o seu valor noticioso, e às vezes nem sequer podem ser lidas, digamos assim, está bem? Portanto, isto é realmente importante termos em conta. Depois, analisarmos também se há ou não referências de outros especialistas ou empresas que já apareceram. Ou seja, se nós estamos aqui realmente, se somos um tipo de empresa ou de empresário ou de especialista que está a ponderar, a aparecer aqui neste tipo de encartes, fazer um pouco de estudo, ou até pedir essa informação sobre que outras empresas de determinado setor ou determinadas zonas geográficas ou determinados especialistas já apareceram ou não, para também que se possa aqui analisar se é um contexto que faça sentido aparecer. Pode ser, e se fizer sentido, ótimo. Se não fizer, obviamente, convém que não se avance e, portanto, que fique sem efeito. Mas perguntar, pedir contexto, pedir informação mais global é realmente aqui muito importante para se tomar uma decisão. Depois, outro aspecto a ponderar tem que ver sobre a estratégia pessoal. Já falei nisto atrás, mas também sublinhar aqui. Existe ou não o risco de diluição de marca, ou seja, o mercado percebe que está a pagar, se percebe que riscos é que isto acarreta e que passos dados atrás ou à frente isto pode então condicionar, tomarmos decisões estratégicas nesse sentido. Depois, a oportunidade de aparecer de forma natural e de forma noticiosa, orgânica, primeiro. Existe ou não essa possibilidade? Se existir, e com estratégias de assessoria de imprensa e de relações públicas de critérios noticiosos, naturais, que se trabalha junto das redações, se for possível fazê-lo, façam no primeiro. Tentem ser notícia pelos motivos certos, pelos veículos certos, e se não conseguirem, e se efetivamente for aqui um tema realmente muito complexo, é que
eventualmente optem por pagarem para aparecer em determinados contextos. E depois tem que ver também com a questão aqui de pensarmos no alinhamento com objetivos de notoriedade e captação de clientes. E isto é realmente muito importante, que é os meus clientes ou os clientes da sua marca ou da sua empresa ou do seu negócio leem aquele tipo de publicações, depois poder-me-ão dizer, ok, mas mesmo que não leiam, eu posso colocar nas redes sociais, ou nas suas redes sociais, enquanto empresário e ou enquanto marca, que saiu aquela notícia ou aquela informação sobre mim. Está certo? Mas também muita atenção nesta hora, que é não induzir as pessoas em erro, porque as pessoas acabam por saber o que é um conteúdo pago e não noticioso daquilo que é um conteúdo que foi efetivamente pago e, portanto, que o nível de naturalidade com que aquela informação é tratada ou não e aquele conteúdo é tratado ou não. Portanto, aqui isto conta, não esquecer que não basta eu querer passar uma determinada informação, temos sempre que perceber o que é que o mercado sabe e o que é que as pessoas sabem, de forma a analisarmos que percepção é que essa mesma informação vai ter junto às outras pessoas. E às vezes há mais riscos do que benefícios, e é esses riscos e benefícios e essa balança, esses pesos na balança que nós efetivamente temos bem que decidir. Depois também há aqui uma questão importante, que é o efeito difusor e de percepção que traz às redações o facto de determinados negócios e ou pessoas estarem a pagar para aparecer em determinados sítios e depois quererem aparecer noutros numa forma mais noticiosa. Isso depois pode também induzir a ideia de que se pagou e investiu para aparecer naquele sítio e naquela publicação, eventualmente pode depois ser encaminhado para os meios para o departamento comercial e de publicidade dos outros, os tais de maior notoriedade, e colocar aqui uma espécie de tampão de oportunidade ou de um travão de oportunidade a aparecer de uma forma noticiosa, com critério de notícia junto das redações. E, portanto, também analisarmos muito bem aqui estas questões e estas sensibilidades. Portanto, por último, como é que, no fundo, se devem usar estes dados? Aqui já lhe dei aqui um conjunto de informações que deve solicitar, que deve pedir, que deve analisar e que deve ponderar, e depois como é que se tira então uma conclusão. Portanto, temos que analisar cada ponto e fazer uma decisão consciente, preferirmos sempre aparecer de uma forma natural e optar por pagar apenas quando faz sentido estratégico. E volto a dizer, há situações em que faz sentido estratégico, em que se deve investir para aparecer, mas há outras que não. E lembre-se, acima de tudo, que nem toda a visibilidade vale investimento e nem todo o investimento garante notoriedade. Vou repetir, nem toda a visibilidade vale investimento e nem todo o investimento garante notoriedade. E isto é efetivamente muito importante. Em resumo, e mesmo para fechar, o que é importante aqui? Distinguir entre publi-reportagens em meios de renome e em encargos externos. O segundo ponto tem que ver com a ideia de que a notoriedade verdadeira vem de aparecer naturalmente com motivos de notícias reais. Use publicações pagas apenas como complemento estratégico em um determinado contexto e depois junte dados, analise, compare e tome decisões que sejam conscientes. Comunicar com inteligência significa fazer escolhas estratégicas e a visibilidade só é valiosa quando soma a credibilidade e a notoriedade de uma forma real. Espero que este episódio seja útil. Como eu referi, é um tema que muitas vezes me é colocado, quer por clientes, quer por ouvintes do podcast, e, portanto, espero ter aqui ajudado a que, da próxima vez que receberem este tipo de propostas, que muitas vezes chega via LinkedIn ou mesmo via e-mail, estejam aqui numa posição de pedir a informação certa para tomarem decisões conscientes. Obrigada por me ter feito companhia e por querer comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!